Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa, aula 9.1. Começando nessa questão, agora vai ser a parte gramatical. Exatamente. Qual é a parte da gramática? A sintaxe. Vamos lá? Começando aqui, amadinho. Ó, frase, oração e período. A parte gramatical. Essa é a parte 1, aula 9.1. Tá certo? Então, vamos para o texto atual. Quem vai olhar por elas? Embora constitua um crime grave, a violência contra a mulher persiste no Brasil. As notícias de agressões a mulheres são constantes, tanto no que se refere à violência física, como psicológica e sexual. Na última década, o índice de assassinatos de mulheres brasileiras aumentou. Como reverter esse quadro? A violência contra a mulher tem raízes profundas ligadas a relações de classe, etnia, gênero e poder. A sociedade ocidental configurou-se de forma que aos homens coubesse as atividades consideradas nobres, enquanto as mulheres ficariam restritas ao âmbito doméstico. A Lei da Maria da Penha, sancionada em 2006 no Brasil, foi um marco significativo no combate à prática infame da violência doméstica. Até então, o crime era tido como algo de menor potencial ofensivo e julgado junto com brigas comuns, como disputas entre vizinhos. Essa lei alterou o Código Penal, permitindo que os agressores passem a ser presos e aumentando as penas. Entretanto, ela não é suficiente em si mesma para desconstruir uma realidade cristalizada. Para alcançar avanços significativos, ao menos duas ações devem ser empreendidas. Em primeiro lugar, há que trazer o tema para o processo educativo, tanto na escola como na família. Crianças que vivenciam relações de igualdade de direito entre os gêneros ficam menos suscetíveis aos preconceitos baseados em relações obsoletas de poder. As redes sociais e a mídia podem ser boas aliadas nessa causa, com campanhas de conscientização e denúncia para que o Brasil supere o quanto antes esse cenário aviltante e desonroso. Esse texto, é uma redação nota 1000, do Enem, é o texto de Andréia Ramal. Belezinha? Claro que ela está fragmentada, só tem a parte da introdução, que é onde ela apresenta a tese dela, e a parte da proposta de intervenção, que faz a retomada ao tema. Beleza? Então vamos lá, amadinhos! Sejam bem-vindos! Olha essa corda, amadinho, não é para ficar dormindo aí não, beleza? Vamos recordar aqui, um assunto muito bom, um conteúdo maravilhoso, que vocês já viram, a gente vai recordar novamente, tá certo? Aí vamos recordar qual é o conceito que você tem, amado, de frase. Lembra? Frase? O que é frase? Será que eu juntar várias palavras e colocar, já vai formar uma frase? Diga-me para mim. Diga. Será que é isso? Você sabe diferenciar frase de oração e de período? Como que eu posso classificar frase? Diga. Opa! Muito bem, amadinho. Então, quando você fala assim, eu chego aqui e falo bem assim, olá, amadinhos. Será que é frase? Você entende?
Muito bem, é claro, né? Tô fazendo uma saudação para vocês, né? Cumprimentando vocês. Aí vocês falam, boa tarde, amadinhos! Boa tarde, amada! Bom dia, amadinha! Boa noite, amadinha! Então, amadinha, nessa hora, quando eu falo isso é uma frase. Um simples ato de falar bem assim, bom dia, olá, socorro, fogo, já forma uma frase. Por quê? Há uma mensagem, há uma comunicação, tá certo? Transmitiu uma mensagem, já se torna uma frase. E agora, para formar uma oração, o que é necessário? Ai, meu Deus, agora? Será quando eu rezo, Pai nosso que está no céu? É uma oração. Uma oração, ó, porque tem a presença de um verbo, tá certo? Toda frase que tiver verbo é uma oração. Lembra que lá no início, lá no fundamental, você estudava assim, frase verbal, frase nominal. Lembra disso? Quando eu falo frase nominal, só vai ter nomes, né? Não terá presença de verbo. Se eu falo frase verbal, vai ser uma oração, tá? É uma frase que gira em torno de um verbo. Beleza? O carro ficou no prego. O pneu furou. Então, você já percebe aí uma frase. Mas onde que está o verbo? Quando eu falo furar, ficou, tudo é verbo, tá certo? Dá para transmitir uma mensagem. Beleza? Então, vamos lá. Então, fique ligadinho. Isso aqui só meio uma explanação rápida para você relembrar o que é frase, o que é um período. Aí, o que é um período? É uma frase com sentido completo, tá bom? Vamos lá, então. Período é formado por uma oração. Aqui eu tenho o seguinte, ó. Frase é todo enunciado de sentido completo. Você vai tomar nota. Tome nota aí, ó. Sim, eu vi o muro. Olha só. Olha aqui, ó. Sim, eu vi o muro. Então, aqui é uma frase. Deixa eu ver se tá pegando. Tá. Aqui, ó. Atenção, ciclista. Outra frase. Vamos colocar aqui, ó. De trás do meu muro frio, eu vos saúdo e canto. Olha só. Então, presta atenção. Todas essas que apareceram aqui são frases, amados. Tá bom? Porque todos esses enunciados, né, estão com sentido completo. A pessoa lê, você entende. A pessoa falou, você entende. Tá bom? Então, o que é frase? É todo enunciado de sentido completo. Lá é um conjunto de palavras capaz de emitir uma mensagem. Tá certo também este conceito. Tá bom? Mas se eu colocar assim, já que é um conjunto de palavras, vamos lembrar lá da matemática, tá certo? Que você pegava várias palavras, vamos supor assim, vários objetos, colocava num conjunto, né? Na linha lá no diagrama, bem assim, e colocava um monte de coisa. Vamos supor que aqui tem uma maçã. Olha essa maçã. Vamos colocar uma uvinha. Eu não sei desenhar, amadinho. Aqui, ó, faz de conta. Aí uma banana tá saindo tudo tortinho, mas deixa. Aí faz de conta que era uma maçã, uma banana, uma manga, uma laranja, uma mexerica, tá certo? Limão. Aí se eu pegar laranja, limão, banana, maçã, formou frase? Não, não formou frase, forma um conjunto, mas não forma frase. Tem que ser frase organizada, estruturada. Tá bom? Por exemplo, fui à feira, comprei banana, maçã, laranja e limão. Pronto, aí tá o quê? Organizada. Beleza? Frase nominal. Olha só, relembrando, vamos recordar. Ó, é uma frase que não contém
verbos. Observe aqui nesta tirinha. Olha só a expressão facial da Mônica. Ela está o quê? Com muita raiva. E ela tá aqui, ó. E o Cebolinha, ele chega já tá cansado, tá ofegante, dá para perceber isso. Mas, Cascão, me ajuda. Aí o Cascão fala assim, socorro, socorro. Olha só, Amadil. Então aqui, ó, quando eu falo socorro, socorro, é uma frase nominal, não tem verbo, tá? É um pedido que ele tá fazendo, beleza? Ok, vamos ver mais aqui para vocês, ó. Mônica furiosa, é o estado dela. Mônica, você sabe que é o nome, que é o nome, o substantivo, e furiosa é adjetivo, que está caracterizando Mônica, tá? Mônica furiosa, que nesta frase só apareceu, ó, nomes, então por isso que eu falo, ó, frase nominal, beleza? Vamos ver mais outra aqui para vocês, ó. Trabalho digno desse artesão. Trabalho digno desse artesão. Então, trabalho é nome, né? Ação de trabalhar, né? O nome da ação. Digno, ó, adjetivo. Desse, pronome. Artesão, nome, substantivo. Então, você percebe aqui que não apareceu verbo. Então, eu vou classificar aqui também como frase nominal. Então, o que é frase nominal, amadinho? Ei, não adianta olhar para o lado, estou perguntando de você aí, ó. É uma frase que não contém verbos, beleza? Muito bem. Então, aqui eu tenho mais outra tirinha para vocês, ó. Que dia chato! Aí, ó, e o Tigrão aí dormindo. Ah, terapia da fofura. Então, o que você observa? Quando ele fala que dia chato, ele tá exprimindo, né? Então, aqui só apareceu aqui nome, então é uma frase nominal, tá bem classificada. Terapia da fofura também só apareceu nome, então é frase nominal. As frases sem verbo são chamadas de frases nominais. Então, porque só tem a presença de nomes, tá bom? Quais são os nomes que eu vou classificar agora aqui na sintaxe, que você já conhece lá da morfologia da classe gramatical? Substantivo, adjetivo, advérbio, nome, pronome, artigo, numeral. O que vai ser verbo? Somente o verbo, beleza? Verbo, o resto todos serão classificados como nomes, tá bom? Não serão classificados como sintagmas nominais. Para que haja frase, a presença do verbo não é necessária, como vocês já observaram nos exemplos anteriores, ó. A presença do verbo não é necessária, porque vai existir frase sem presença de verbo, tá bom? Mas não vai existir oração sem a presença do verbo, tá bom? Se o enunciado possui sentido completo, ele será frase. Então, olha só, vamos tomar nota. Aqui você tem um exemplo, aqui, ó. Só se tivesse somente esta imagem, você já saberia que é proibido o uso de celular, tá certo? Aí, por quê? Ou então você vai ter que colocar o seu celular no silencioso, ó. Por quê? É o ambiente hospitalar, e tá dizendo assim, ó, silêncio hospital, tá? Beleza? Então, aqui eu tenho uma frase nominal.
essas mal lhe todas fazer vão balas. Ó, aqui eu tenho várias palavras. Essas mal lhe todas fazer vão balas. Você percebeu que na hora que fala a gente fica até travada. A gente trava, né? Não tá organizada. Entendeu? Vamos colocar na ordem para poder ter sentido. Todas essas balas vão lhe fazer mal. Ó, organizou, ó, vai ter sentido. Então, para ser frase, é necessário você organizar as palavras para que elas possam transmitir o quê? A mensagem. Se não tiver organizado, vai ficar o quê? Sem sentido, que nesta primeira aqui. As palavras estão todas assim colocadas, não tiver aquele cuidado, ó, essas mal lhe todas fazer vão balas. Fica sem sentido, sem nexo, né? Então, organizando as palavras, é claro que terá sentido. Então, vamos lá então, amadinhos. Ó. Oba! Delícia! Adoro doces. E agora? Será que essas daqui também são frases? São frases ou não? Diga-me. Aqui, amado, neste primeiro exemplo, quando a amada está olhando para essa delícia de pudim, né? De pudim. Oba! Delícia! Então, aqui usou somente nomes. Não tem verbo, tá bom? É uma frase nominal. Aí, a outra. Adoro doce. Que apareceu aqui? Opa, aqui já houve a presença de um verbo. Eu adoro, tu adoras, ele adora. Então, olha aí, ó, tanto que verbo, né, é aquela palavra que vai indicar ação, o estado ou fenômeno natural. Esse é o conceito básico, tá bom? Quando ela fala, eu adoro doce, aqui já vou dizer que é uma frase verbal. Se é uma frase verbal, já posso classificá-la como oração, tá bom? Aqui, frase nominal, vou colocar aqui, frase nominal, tá bom? E aqui, olha, frase verbal, porque é uma oração, beleza? Não é coração não, é oração, ok? O coração é o doce que ela tá experimentando. Vamos lá então, amadinhos. As frases podem ser formadas de uma só palavra. Vamos lá, conhecer uma por uma então. Eu tenho aqui volte, socorro, silêncio, atenção, envelheço, chove. Então, aqui eu quero mostrar aqui para vocês aqui todas essas expressões, todas essas palavras que foram colocadas aqui, tanto atenção, envelheço, silêncio, socorro, chove, volte. Ó, são frases e elas foram construídas apenas por uma só palavra. Mas também tem frase que é necessário mais de uma palavra, ou seja, várias palavras, como no caso aqui embaixo, ó, frases construídas por várias palavras ou de várias palavras. Atenção, estudantes! Ó, uma e duas.
Que felicidade! As plantas necessitam de cuidados especiais. O que você percebe? Então, essa questão da frase. Uma palavra forma a frase? Forma, desde que tenha sentido completo e que emita a mensagem, transmita a mensagem. Várias palavras formam a frase? Forma também. Tá ok? Entenderam essa questão de frase? Que a frase pode ser só formada por uma ou de várias palavras? Ótimo! Aqui embaixo, nesta última, as plantas necessitam. Olha aqui que apareceu. Necessitam. Verbo. Quando eu falo assim, volte, aqui é verbo. Chove, verbo. Envelheço, verbo. Tá bom? Ok? Vamos lá. Já engessei braços e perna. Agora uma notícia ruim. Qual, doutor? Vai coçar. A expressão vai coçar. E aí? É uma locução verbal. Lembra? Locução verbal formada por mais de uma palavra, tá certo? Locução, mais de uma palavra. No caso, eu tenho o verbo auxiliar, mais o verbo principal. Sempre assim, tá bom? Aí eu falo, já engessei. Aqui você vai identificar o verbo. Agora uma notícia ruim. Aqui não apareceu o verbo. E quando ele pergunta qual, doutor, também não aparece verbo. Só vai aparecer aqui a locução verbal na última fala. Porque a locução verbal tem a função do verbo. Tá bom? Se aparecer uma locução verbal numa frase, beleza, também pode ser formada por uma oração, pode ser formada por uma locução verbal. As frases sem verbo são chamadas de frases nominais. Vamos lá. Para que haja frase, a presença do verbo não é necessária. Se o enunciado possui sentido completo, ele será frase. Beleza? Então, ó, no segundo balão e no terceiro balão, olha só, não tem a presença do verbo. Mas no primeiro balão e no último balãozinho tem a presença de verbo. Todas têm o sentido completo. E vão tomando nota, amadinhos. Vamos dar sequência. Oração. Agora chegou a parte da oração, ó. Olha o conceito que eu trouxe aqui para vocês, ó. É todo o conjunto linguísticos que se estrutura em torno de um verbo ou locução verbal. Seu braço vai coçar. Ó, que lembra lá? Vai coçar é uma locução verbal. Então, a oração, ela é formada por uma forma verbal. Então, vamos lá, conhecer uma forma verbal. Vamos lá. Sim! Eu vi o muro. Tá aqui destacado para você, amadinho, ó. Vi, o verbo ver. Beleza? Então, aqui, ó, é o enunciado linguístico. É um conjunto de palavras. Tá certo? Duas formas ou mais formas verbais, integrante de uma locução verbal. Vai formar uma oração? Sim, vai formar uma oração. Então, vamos lá aqui, ó. Ó, ainda é na primeira. Volte logo. Verbo aqui, ó, voltar, tá grifado aqui. Ainda é aqui uma oração formada por uma forma verbal, usando apenas um verbo, tá? Agora, usando, né,
duas ou mais formas verbais, ou seja, usando uma locução verbal. Olha aqui, ó. Olha a expressão da amada. Vamos, ó. A frase tem tudo a ver. Os cabelos foram ficando brancos. Ó, os cabelos foram ficando brancos. Olha aqui, eu tenho aqui a locução verbal. Não é mais de uma forma verbal? Então aqui eu tenho uma locução verbal. Então, formando o quê? Uma frase. Aqui tem um verbo auxiliar mais o verbo principal. Mais outra. A classe está lendo um livro de mitologia grega. A classe está lendo, ó, Dom Casmurro. Ou não, amados? Vamos lá, não pode esquecer da leitura, né? Da unidade 1 do Clube de Leitura, que é Dom Casmurro de Machado de Assis. A classe está lendo, ok? Machado de Assis, olha só. Então, aqui esse está lendo é uma locução verbal. Beleza? O que é uma locução verbal? Duas ou mais formas verbais. Beleza? Mais outra aqui para vocês. Temos aqui o seguinte, ó. Falando de Machado, lá tem um trechinho, né? Da obra aqui. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Amou-me. Para mostrar para vocês, ó. Tá aqui o verbo amar. Então, aqui é uma oração. Também. Vou classificar como frase? Sim, é uma frase verbal. Se eu tenho uma frase verbal, porque ela é uma oração. Certinho? Ok? Vamos aqui observar na tira da Mônica, né? Espelho, espelho meu. Existe garota mais bonita que eu? Quem cala, consente. O que aconteceu aí, né, amado? Quem cala, consente. Espelho, espelho meu. Existe, ó. Ó, existe. Consente. Ó, então todos aí, ó, tem o quê? Verbo. Mais exemplo também. Porque eu tô mostrando em tirinha. Você já sabe que no Enem né? Faz uso, né? Bastante, consta na prova esse gênero textual. A tira, charge, tá certo? Cartoon, poema, tudo lá eles fazem uso. Beleza? Uma maneira de verificar se o aluno tem um domínio, né, linguístico, né? Sabe qual é a função que é utilizada. Ok? Agora, período. O que é período, né? É a frase constituída de uma ou mais orações, olha bem, formando um todo, com sentido completo. Lembra quando você vai fazer a redação? A redação é formada por períodos. Quando você fecha um período, opa! Já vai, né? Quando tá bem organizado, principalmente lá na introdução, você faz, às vezes é formado por 3 períodos, né? Aí você já vai para outro parágrafo. Aí vai formando, tá bom? Por isso que fala que o período, né? Uma oração forma um período simples. Mais de uma oração vai formar um período composto. Lembrou? Então vamos recordando devagarinho, não tenha pressa, tá bom? Então vamos lá. Período simples é constituído por apenas uma oração e recebe o nome de oração absoluta. É isso?
porque ela é única. Período simples, uma oração. Recebe o nome de oração absoluta, porque você vai ter apenas um verbo. Como que você vê se a oração é simples? Você vai logo procurando quem? O verbo, a ação. Cuido das plantas diariamente. Está destacado aqui para vocês? Verbo cuidar. Apareceu apenas um verbo, uma ação. Então, aqui é o período simples. Período simples formado apenas por uma oração. E essa oração é classificada como oração absoluta. Vamos lá, mais outra aqui para vocês. Tenho aqui, ó, o amor é eterno. O amor é eterno. Olha aqui o verbo ser aqui, ó, que é o verbo de ligação. Lembra do verbo de ligação? Então, apareceu o verbo, período simples. Amadinhos. Continuando. Outro gênero, né? Trago sempre a tirinha para vocês, ó. Maurício de Souza, novamente. Ó, eu quero um saco de pipoca. E a garotinha, o que sobrar. Meu Deus, será que Magali come pouco? Ou come muito? E aí, você é que nem a Magali? Ou que nem o Cebolinha? Eu quero. Então, olha só. Cheguei! Cheguei! Olha que apareceu somente o verbo. Quando eu falo cheguei, precisa mais alguma coisa para entender que eu cheguei, amados? Saí, fui. Então, quando eu uso fui, cheguei, saí, né? Fechou. Presta atenção, só tem um verbo. Então, é uma oração. Apareceu o verbo, a pessoa entendeu, passou a mensagem, entendeu? É frase, tá bom? Anderson foi ao mercado cultural. Ó, foi, verbo ir, ao mercado cultural. Então, é uma oração. É uma frase? É também. Só que é uma frase com verbo. Então, já sabe que é oração. Ó, o Rio Madeira está seco. O Rio Madeira está seco. Então, aqui, ó, o verbo está. Então, marcando aqui, nós estamos falando do período simples. O período simples é formado por apenas uma oração. Como que eu vou saber? É só ver o verbo. Se tiver verbo, então é período simples. Você conta, só tem um verbo, então período simples. Apareceu mais de um verbo, opa, então já não vou classificar como período simples. Beleza? Olha aqui. Helena balançava a saia com a dança. Ó, Helena balançava. Olha aqui o verbo. Olha aqui a sainha da Helena. Estávamos à espera do ônibus. Olha o verbo estar aqui. Nós estávamos. O entregador chegou. Olha aqui o verbo. Beleza? E mais outra, temos aqui, ela perdeu o jogo. Ela perdeu o jogo. Então, ó, você, onde que tá o verbo? O verbo perder. Estão entendendo, amados? Muito bem. Agora, já falamos do período simples, que possui apenas uma oração. Agora vamos para o período composto. É claro que vocês já estão construindo o conceito de vocês do período composto. O período composto é formado por duas ou mais orações.
Como que eu vou saber? É só contar quantos verbos aparecem. Beleza? Ó, não é de muito, eu juro, que me acontece essa tristeza. Mas também não era a primeira vez. Então, nesta aqui, ó, neste período, eu tenho a presença de 4 verbos. Se eu tenho 4 verbos, eu terei o quê? 4 orações. 4 verbos, 4 orações. Então, período composto. Mais outra aqui para vocês, ó. Quero aquelas flores para presentear a minha mãe. Quero aquelas flores para presentear minha mãe. Então, aqui apareceram quantos verbos? 2 verbos. Tenho quantas orações? 2 orações. Período é o quê? Composto. Então, amadinhos, presta atenção. Quando eu tenho um período simples, eu apresento apenas uma oração. Tá bom? Uma frase com verbo. Quando eu tenho um período composto, apresento mais de uma oração. Beleza? Mais outra aqui para vocês, ó. Franjinha, já falei para você, lugar de cachorro dormir é lá fora. Você não entendeu direito. Então, aqui você já percebe, né? Ó, já falei para você, lugar de cachorro dormir é lá fora. Você não entendeu direito. Então, aí você percebe as orações nos períodos. Aí tem aqui, ó. Vende-se caderno sem folhas. Vende-se caderno sem folhas. Olha só. Me dá 2, por favor. Ué, mas não tem folhas. Eu disse sem folha e não sem folhas. Então, olha só. A pessoa tem que ficar atenta também da questão da ortografia, né? Na hora de interpretar. Tanto que o rapaz colocou sem folhas. Olha bem, presta atenção. Sem, né? Com S, 0. E sem, ó. Unidade, sem unidade, né? Então, para não entender sem, vazio. Beleza? Mais outra aqui. Conjugação. Eu falo, tu ouves, ele cala. Eu procuro, tu indagas, ele esconde. Eu planto. Afonso Romano de Santana. Então, aqui, este poema aqui formado por orações. Beleza? Período composto. Por coordenação. Ele pode ser por coordenação ou subordinação. Quando eu falo por coordenação, são aquelas independentes sintaticamente, elas são livres, tá bom? Ó, essa galera não joga, mas faz gol. Quando eu falo essa galera não joga, pronto, já passei a mensagem. Quando eu falo mais faz gol, também já passei a mensagem. Então, elas são independentemente, sintaticamente, tá bom? Ela não vai completar o sentido da outra oração, tá bom? O que é um período composto por coordenação? As orações são autônomas, independentes sintaticamente, chamadas de coordenadas. Chegou de mansinho, bateu, entrou e sentou-se calado. Ó, então aqui todas são classificadas como orações coordenadas, tá bom? Ó, o avião pousou e os passageiros respiraram aliviados. Denise disse que não voltaria, mas não resistiu. Penso, logo existo. Você não terminou a lição, não irá, pois, brincar. Vá para casa agora ou tomará chuva. Ana caiu e quebrou a perna. Então, aqui todos vocês podem observar
que são independentes sintaticamente, beleza? E as orações coordenadas são classificadas assim, aditiva, que dá a ideia de soma, adversativa, né, de oposição, alternativa, alternância, conclusiva, o próprio nome já diz que é conclusão, e, que mais? Alternativa, explicativa e explicação, beleza? E o período composto por subordinação? As orações funcionam como termos de outras orações. São dependentes sintaticamente, denomina-se as subordinadas. Como assim sintaticamente? Uma oração vai precisar da outra para completar o sentido. Vai ter a dependência sintática. Ainda que gritasse, não se seria atendida. Elas chegaram cedo, embora não fosse preciso. Então, você percebe aí que uma é subordinada à outra, sintaticamente. É necessário que ela se case. Se eu falar assim, é necessário. O quê? Que ela se case. Não sei se o rapaz fará o trabalho. Espero o quê? Que você aprenda português. Belezinha? Então, lembrando aí que o período composto por subordinação, as orações serão dependentes, terá uma dependência sintática. Tá certo? Ok. Então, amadinhos, terminamos a nossa primeira parte da aula e daqui a pouco eu retorno para a nossa revisão. Até lá!